Salve a todos, com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. 4 anos, gente. 4 anos. Tô lembrando como se fosse ontem, né? Que postei um vídeo. Muitos pastores se revoltavam com as pregações. Mas graças a Deus por isso, né? Estamos aí, pregando a palavra de Deus. Mostrando a verdade das Escrituras, né? E o caminho, gente. Tantos caminhos, mas qual leva até Deus? Tantos caminhos. Você vê a Igreja Católica, né? Com as suas imagens de Maria, de vários santos, né? Ensinando aí que você tem que se ajoelhar, fazer pedidos, né? E a palavra de Deus diz que não é para fazer pedidos, nem se ajoelhar para imagem, né? Você vê igrejas como Assembleia de Deus ou evangélicas, né, que entopem a igreja com falsas doutrinas, vendas, né, fazem venda da casa de Deus, comércio. Jesus disse para não fazer isso, né, que transforma a igreja em covil de ladrões, não é casa de vendas, né? E você vê também Testemunho de Jeová, né, a qual não seguem a palavra de Deus, né, apoiam de uma forma de encobrir, né, estupros de criança, né? Vamos fazer um vídeo sobre isso, especial sobre isso, você vai se preparando, né? Temos muita mudança esse ano, né? De 4 anos do nosso ministério à sua igreja. Então temos muita mudança, né? Que nós vamos estar mostrando aqui, tanto no nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com, ou no YouTube, você pode estar vendo também, né? E muitos outros segmentos, né? Evangélico, os pentecostais, né? Que sabem pular muito. Mas e a ordem no culto? Aqueles que falam em línguas estranhas e não precisam de intérprete, né? Sendo que a palavra de Deus diz que tem que ter intérprete, né? E as igrejas que começam a pedir ofertas como se fosse uma forma de leilão, e Deus não aceita isso, né? Propósitos, bispos que tomam vinho, como o bispo Macedo, e a palavra de Deus fala que o bispo não deve ser dado ao vinho. E agora, gente? Tanto caminho oferecido. E os desigrejados, né? Que atacam a casa de oração, né? Como uma forma de, acabou com a casa de oração, acabou o problema. Mas nós sabemos que Jesus, ele não atacou a casa de oração. Antes, purificou a casa de oração, né? O templo, quando ele tirou os comerciantes de lá. E agora, gente? É muito segmento, é muita doutrina estranha, né? E Deus, ele fala pra gente não se deixar levar ao redor por doutrinas várias e estranhas. O que você vai fazer? Para onde você vai correr? Onde é que você vai depositar a tua fé? Né? Em que lugar, né? Você vai acreditar? Você tem examinado as Escrituras? Você tem examinado se realmente este caminho que você está indo, ele leva você até Deus? Porque na Igreja Universal você vê ali escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. Será que é? Hein? Você tem que pensar isso aí. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós não podemos nos deixar influenciar. Hebreus 13:9 diz assim, não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas, né, que existem, porque mais importante é se fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, né, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam, né? Quero ler aqui outra tradução, para ficar mais claro. Ou talvez, né,
Porque como existem várias traduções e a gente vai ler aqui em Hebreus 13, 9, né? Você pode estar abrindo aí. 13, 9. Diz assim, ó. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Então você vê que Deus ele manda não se deixar levar. Não é para você se influenciar por pregações, né, ou por coisas que as pessoas fazem dentro das igrejas hoje em dia, ou pelos desigrejados que falam mal das igrejas. Eu vi um rapaz ele dizendo assim, olha, não, tinha um rapaz que disse assim, ele falou assim que não devemos copiar os pastores, né, o jeito de falar, mas você vê que Paulo, ele manda imitar ele, assim como ele imitava a Cristo. Então não é errado você imitar uma pessoa que está imitando a Cristo, né? Você vê Elias, né, foi levado, Eliseu estava ali seguindo ele todo momento. Não saiu de perto dele. E você vê que os desigrejados, eles abandonaram a casa de oração, né? E eles pregam contra o dízimo. Jesus, ele não fez isso. Jesus, de nenhuma maneira, gente. Ele andava com os 12, né? E a sacola onde se lançava o dinheiro estava ali. E eles usavam o dinheiro. Aí chamam, né? Eu não estou aqui, gente, defendendo os pilantras, não. Mas a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que Jesus usava desse dinheiro que era lançado na sacola. E eles dizem que quem usa, né, o dinheiro é pilantra, safado, vagabundo. Aí eu falei assim, mas peraí, então Jesus era vagabundo? Então você vê que eles querem tentar de tudo, mas não querem dar ouvido à palavra de Deus. Eles querem argumentar. Tanto, você pode entrar em qualquer igreja, gente, evangélica, pentecostal, Testemunho de Jeová, que na Testemunho de Jeová é salão, né, do reino. Não é igreja, não é templo, não é casa de oração, não é nada, né? E lá eles têm documentos, gente, que você pode, né, procurar na internet, no YouTube. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, né? Exatamente sobre isso, mostrar para vocês documentos que eles têm, como que se deve se comportar quando há estupro de crianças para que não haja escândalo. Eles encobrem. Não se chama polícia, e se falar, dá um problema sério, eles expulsam. Ou seja, então eles querem manter o bom nome da denominação, né? Mas não querem serem direitos, né, aos olhos de Deus. Deus nunca mandou, gente, Deus nunca mandou encobrir nada de errado. Antes, Deus mesmo chamou os profetas e disse o que estava acontecendo de errado no meio do templo, né? Mas como que vamos, gente, chegar a entender para onde a gente vai, com o caminho a seguir, com tanto erro, gente, com tanto erro, né? As pessoas não têm se preocupado com isso. Então, hoje você entra numa igreja, você está aqui evangélica, você já tem ali as baladas, gospel, né? O movimento gospel que tem sido como uma bomba, né, no meio da casa de oração, destruindo a mocidade, destruindo aqueles que estão começando na obra de Deus. Ou seja, para que vai continuar se já foi destruído no ninho, né? Vamos falar assim. Então, fica muito difícil, gente. Fica muito difícil para a obra de Deus ela dar certo. Fica muito difícil para a obra de Deus ela prosperar. Fica muito difícil das almas serem alcançadas dessa maneira. Eu não estou falando aqui da sua igreja estar cheia de gente, não. A sua igreja está cheia de gente, não quer dizer que ela esteja salva. Dentro da casa de oração, a gente fala igreja, né? Porque aí vem os desigrejados, né? Não, mas igreja somos nós, né? Claro, mas nós conhecemos né, aquele lugar, a casa de oração, como nome de igreja. Existe passagem na Bíblia que diz que as mulheres devem estar caladas na igreja. E aí, como é que fica?
Então, você vê que a palavra de Deus, ela está aí. Basta você ler, gente. Se você ler, se você observar, você vai começar a olhar para a sua denominação. Não estou dizendo aqui para você começar a procurar defeito, não, mas você começar a ser um instrumento de cura. Porque Deus quer curar a tua igreja. Deus quer curar o teu ministério, né? E agradecer a Deus, né? Porque o nosso ministério fez 4 anos, no dia 15 de agosto. Então você começar a ser um instrumento de Deus. O nosso ministério ele tem 4 anos, gente. Temos, por enquanto, 2 pregadores, que é a irmã Dayana e eu estou aqui. Mas nós mantemos o foco que está na palavra de Deus. Não adianta a gente abrir as portas, a gente começar mesmo a gente já tendo um terreno para montar um salão. Não adianta a gente, vamos abrir, vamos botar o salão aí, pronto, acabou. Não, gente, nós já temos o terreno, né? Mas a irmã Daiane está começando um trabalho, vai começar um trabalho, né, a partir da data desse vídeo, um trabalho de ensinar. Ensinar quem está se achegando até Jesus. Está chegando até Deus para receber a palavra verdadeira. Porque aqueles que estão com Jesus, aqueles que estão caminhando com Jesus, quando escutam a palavra verdadeira, eles estão sendo como Judas. Então querem nos atacar, querem dizer que nós somos endemoniados, assim como chamaram Jesus de endemoniado. Então eles não querem aceitar. Então a irmã Daiane vai começar um trabalho, né, com aqueles que estão se achegando até Ele. Eu agradeço muito a Deus, né, por ter dado essa direção. Então como fazer, gente? Devo continuar, gente, no meu caminho errado, sendo que Deus ele fala assim, ó, sai dela, povo meu? Deus não manda sair da casa de oração, gente. Deus manda sair do meio errado. Nós temos que entender que o problema, o pecado, o erro, não está no tijolo. E eu disse para o rapaz assim, qual que é a diferença entre um bloco de uma casa e o bloco de uma igreja? De um templo, de uma casa de oração. Qual que é o problema com ele? Não tem diferença. Qual é a diferença? Para Deus, o que é diferente? Deus escolheu a casa de oração. Existem coisas particularmente para a casa de oração. Né? Jesus pregou na rua, monte, casa e também em templos, sinagoga. Então ele fez a obra completa. Então qual que é, gente? Como é que é agora que vai seguir? Vou para a igreja evangélica, vou para a igreja pentecostal, vou para a igreja tal. Um dia desse, o irmão chegou para a irmã Daiane e disse assim que tinha que pular na igreja e gritar, porque na Bíblia está escrito que tem que ser frio ou quente. Então, se for morno, Deus vomita fora. Então tem que ficar pulando para ser quente. Então por isso que pulam dentro da igreja. Você vê que as pessoas elas não têm entendimento mais. Os pastores estão cegando o rebanho. Eles não estão conduzindo, eles estão cegando as pessoas, gente. E o rapaz começou a postar muitas frases pornográficas, né, vamos dizer assim, na internet. E muita gente começou, é isso aí, irmão, é isso aí, pode ser irmão, é isso aí, eu quero ouvir falar sobre sexo, não sei o que, coloquei umas palavras lá, que não podia ser devasso, né? E eu falei assim, olha, você acha que as pessoas que estão aí curtindo os seus comentários, elas estão preocupadas se você vai ou não para o inferno? Você que está vendo as coisas fora da palavra de Deus na tua igreja, você acha que o teu pastor está preocupado que você vai ou não para o inferno? Se ele não está nem preocupado em se obedecer à palavra de Deus? O seu padre, aquele que está falando em línguas dentro da igreja, aí falou assim que tinha que dar liberdade para o Espírito Santo. Aí para a irmã Daiane, não, se você conversar com ele de novo, diga para ele. Como que o Espírito Santo ele vai contra o que Deus pensa? Quer dizer, Deus não quer que venha falar em línguas dentro da igreja, a não ser que tenha alguém para interpretar, falar o que a pessoa está falando, e toda hora as pessoas ficam falando em língua estranha em cima do altar, porque querem liberdade, querem dar liberdade. Peraí, vamos obedecer a Deus.
Importa é obedecer a Deus. Importa isso. Então Jesus disse assim, ó, em João 14:6. Eu sou o caminho. Então aqui ele quis deixar claro, e ele disse assim, olha gente, muitos virão em meu nome, enganarão. E se possível até os escolhidos. Você vê que aí nós entendemos porque existem muitas denominações, muitas igrejas, muitos templos, muitos salões do reino, muitas... E aí você vê porque haveria muitos. Mas enganarão, né? Viriam, né? Jesus falou que viriam falsos cristos, falsos profetas. Só que ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a única maneira de você identificar qual ministério está agradando a Deus é você seguir Jesus, ter Ele como seu caminho, observar o que Ele falou. E Paulo diz para imitá-lo, né? Assim como ele imitava Cristo. Então, se você observar o que Jesus pregou, e se você ter Ele como seu caminho, como a verdade, como a tua vida, você não será enganado, gente. Você não será enganado por nada. Não resolve, gente, você sair de uma igreja, ou de um templo, ou de uma casa de oração, e você começar a meter o pau, sendo que você não traz na palavra de Deus. Porque eu falei para um rapaz, eu falei assim, olha, você fala as coisas, mas ele estava falando que estava tendo os pastores como Deus, né? Eu falei assim, e o seu Deus é você mesmo. Porque você não traz a palavra de Deus, então você não tem nada. Você abandonou a igreja, você está metendo pau, um monte de gente indo para o inferno, e você não tem Deus também. Aí ele ficou todo bravo, né? Só que eu mostrei para ele na palavra que ele estava errado. Na palavra de Deus. Mostrei que Paulo disse para imitar um ser humano. Ó, me imitem, porque eu imito Cristo. Então você vê que tem que se observar se o pastor realmente é de Deus ou não. E como que você vai saber? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim, a verdade, Jesus é a verdade. Então se você observar o que Jesus falou, se você observar a palavra de Deus, você vai saber realmente se aquele pastor, ele é de Deus ou não. Então, eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus, agradeço, né, a oportunidade, que vocês vão ter Jesus no coração como caminho. Não importa qual seja a denominação. Mas se você estiver numa denominação e você vê que ela está errada, não vê? Fale, gente. O pessoal vai falar, você está me julgando. Jesus disse que pode julgar, segundo a reta justiça. Deus, ele levantou vários homens para falar o que estava de errado no meio do povo dele, de Deus. Então, procure. Tem os nossos vídeos aí, se oriente para você poder se defender contra os falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, falsos ensinamentos, né? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele, né? Ele disse claramente isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Não seja mais enganado. Não condene a sua alma para o inferno. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.